Bom, vou gravar esse vídeo aqui para você para explicar um pouquinho o que são constelações familiares. Acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo assim, então se prepara. Não passa o vídeo para frente, assiste até o fim, porque cada informação aqui pode ser um insight para você, né? E conforme eu vou compartilhando, você vai pensando na sua vida e isso vai atuando num lugar onde os pensamentos não existem, vai atuando no amor, né? Vai atuando na conexão do nosso sistema de informações que existe em cada membro do nosso sistema familiar, conectado com o nosso coração, o nosso campo de informações, né? Então, o que são constelações familiares? Eu vou falando aqui subindo, a câmera vai balançando, mas eu vou perdendo o ar. O que são constelações familiares? Constelações familiares são uma possibilidade para a gente encontrar o nosso lugar de força na vida. Por quê? A palavra em alemão para constelações familiares, ela na verdade significaria em português posicionamento familiar, recolocação. Então pensa assim, se você é uma pecinha de um quebra-cabeça, esse quebra-cabeça chamado vida, esse quebra-cabeça chamado amor, esse quebra-cabeça chamado Deus, o todo só fica belo quando você faz parte dele, quando ele está completo. Então Deus quer que você esteja no seu lugar. E aí quando você faz o que Deus gostaria, que é estar no seu lugar, você recebe força, você recebe beleza, porque ali no seu lugar você está fazendo a sua parte, de fazer parte e de se... Nossa, tomei uma esticada aqui do galho. O galho estava no lugar? Estava no lugar, eu que coloquei a câmera no caminho aqui. Mas continuando aqui nessa história, nesse caminhar, constelações familiares são um caminho. Se alguém falou para você que constelação familiar é terapia, ou uma técnica, essa pessoa nunca participou de uma palestra com a Sophie Hellinger. Então constelação familiar é um caminho para que a gente possa encontrar nosso lugar de força. Para a gente não sair do nosso lugar, a gente precisa respeitar as leis sistêmicas. Existem leis sistêmicas, que o Bert Hellinger chama em alemão de ordens do amor, que precisam ser desrespeitadas. Porque se a gente não respeita, a gente sai do nosso lugar. Só que, para a gente respeitar e ficar no nosso lugar, porque Deus precisa da gente no nosso lugar, fazendo a nossa parte, a gente começa a pagar multas quando a gente desrespeita a lei. Olha que coisa interessante. Existem leis sistêmicas que, se elas não são respeitadas, a gente começa a pagar multas. Isso quer dizer que Deus é ruim com a gente? Não. Se você está com o seu carro nessa estrada aqui, do lado errado, do lado oposto, você deveria manter o seu carro do lado direito da pista. Mas se você mantém o seu carro do lado esquerdo da pista, você está lá na contramão. Isso significa que se vier um carro do outro lado, você vai perder mais tempo para chegar no seu destino. Se vier um carro do outro lado, você vai ter algum sofrimento maior, né? Tem uma música do Angels and Airwaves que fala um pouquinho de sofrimento vai ajudar a gente a lidar com as dores maiores. Então, para a gente não ter que lidar com as dores maiores, por exemplo, do nosso carro estar na contramão e bater, a gente lida com pequenas dores menores, sofrimentos menores, multas que a gente vai pagando aos poucos. E aí, chega uma hora que, se você não respeita e não aprende essas leis sistêmicas, você acumula tanto ponto na sua carteira da estrada da vida que você acaba perdendo o seu direito de dirigir. O que isso significa? Que você perde o seu direito de se relacionar, o seu direito de ter dinheiro, o seu direito de ter um trabalho. Então, as constelações familiares, elas são um caminho para que a gente possa parar de pagar multas. E nesse sentido, significa um caminho para a vida plena. Agora sobre as 3 leis sistêmicas, né? Quais são as leis que a gente precisa aprender a respeitar para pagar menos multas na estrada da vida enquanto vem um carro aqui atrás de mim? Primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Ela é um convite para que a gente possa aceitar todas as pessoas e todas as situações. Porque se a gente não aceita, a gente limita a nossa vida. Isso significa, por exemplo, se você teve uma história de sofrimento em Santos, e você chegar e falar assim, nunca mais vou entrar em Santos. E aí aparece o cruzeiro da sua vida para você fazer a viagem dos seus sonhos. E você precisa embarcar em Santos e você fala, não, ali eu não passo. E aí
toda vez que a gente exclui algo é porque a gente não quis aprender uma lição que estava relacionada a isso. Nas constelações familiares a gente entende que a gente exclui as situações ou as pessoas por dois motivos. Ou por medo de sofrer, e aí se eu tenho medo de sofrer, eu excluo o sofrimento, isso é uma exclusão, então não é direito de pertencimento, olha que coisa louca. Ou se a gente tem alguma coisa relacionada com o nosso sistema familiar, que buscou essa exclusão em algum momento, e a gente, para fazer parte, para pertencer ao sistema familiar, a gente acha que a gente tem que excluir igual. Mais ou menos assim, se a gente vive numa família de corintianos, a gente quer pertencer ao nosso sistema familiar numa família de corintianos. E se corintiano não gosta de palmeirense, palmeirense cor verde não pode entrar, a gente vai excluir a cor verde. E toda exclusão gera uma prisão, e toda aceitação uma libertação. Então como que eu posso fazer para aceitar as situações da minha vida e ganhar força, né? Porque o Bert Hellinger fala que a realidade da forma que ela se apresenta é a nossa maior fonte de força, por isso que é importante a gente aceitar. Se a gente conseguir fazer isso, o que acontece? Força na nossa vida. Depois que a gente aprendeu a aceitar a primeira lei do pertencimento, a gente está no caminho da aceitação, a gente precisa empreender que a gente precisa aprender a aceitar a ordem da vida. E a ordem da vida, ela é hierárquica. Por que é hierárquica? Porque quem veio antes é mais importante. Por que quem veio antes é mais importante? Porque quem veio antes teve um destino muito mais difícil. Quem veio antes passou por muito mais dificuldades. Então, se alguma pessoa passou por dificuldades para eu ter facilidades, quem sou eu na minha pequenez para achar que essa pessoa errou? Quem sou eu? Barulhinho do carro aqui. Quem sou eu na minha pequenez para achar que essa pessoa eu posso julgá-la? E vamos falar agora da terceira lei sistêmica, que ela é a mais famosa, porque é a lei dos relacionamentos, a lei do equilíbrio de troca, a lei do dar e receber. E ela é a mais famosa, mas a menos importante. Por que ela é menos importante? Porque ela é a terceira. Tudo na constelação, a gente sempre tem que escolher, eu sempre escolho esse caminho, né? Porque é o caminho da aceitação, a caminho do reconhecimento da nossa humildade e da gratidão, e depois o caminho do reconhecimento de que existe uma ordem. Mentira, falei tudo errado. O reconhecimento de que existe equilíbrio. Só que por que ela é menos importante, só que é mais famosa? Porque a gente acha que quando a gente estuda a lei do equilíbrio, a gente descobre o segredo do universo. Porque assim, a lei do equilíbrio é a seguinte: tudo que eu faço, eu recebo de volta. Várias linhas espirituais, várias linhas religiosas já falaram dessa lei e existe nas constelações familiares também. Só que o que a gente precisa perceber? Que a gente só consegue ir para um equilíbrio de troca ou um relacionamento onde a gente respeita o equilíbrio de troca depois que a gente aprendeu a aceitar todas as histórias da nossa vida e o nosso lugar na nossa hierarquia familiar, reconhecendo que a gente é menos importante que aqueles que vieram antes. Quem veio antes é mais importante. Então, se a gente não reconheceu que a gente é menos importante e a gente não aprendeu a aceitar, por exemplo, os nossos pais, as decisões deles, e eu julgo, por exemplo, que meu pai me fez pouco por mim, minha mãe fez pouco por mim, eu vou achar que eu preciso receber muito do meu parceiro, da minha namorada, da minha esposa. E aí, se eu vou para um relacionamento achando que eu preciso receber mais do que oferecer, o relacionamento fica desequilibrado, cria afastamento. Se eu acho que eu preciso fazer muito porque eu recebi pouco, aí cada pessoa lida com isso da maneira que as suas histórias de vida vão se conectando, por isso que é importante saber essa lei, só que não dá pra gente atuar muito numa sessão de constelação familiar. Eu acho que eu nunca vi uma constelação familiar sobre equilíbrio de dar e receber. Porque pra gente conseguir chegar no equilíbrio de dar e receber profundamente, a gente precisa ter passado pela aceitação e ter passado pelo reconhecimento do nosso lugar. Isso é muito difícil a gente encontrar alguém, inclusive eu também, que já conseguiu compreender essa história de saber que a gente precisa aceitar, reconhecer que a gente precisa aceitar todas as pessoas e situações exatamente como elas são e reconhecer nossa pequenez perante aqueles que vieram antes, aqueles que começaram antes na empresa, aqueles que nasceram antes, aqueles que tomaram as decisões antes. Então, o equilíbrio de troca é o seguinte: tudo que eu faço, eu recebo de volta. E para eu poder estar em um relacionamento, eu preciso determinar a importância do outro, e determinar a importância do outro é quando eu faço pelo outro sem expectativa que ele vai retornar ou não. Quem muito dá, tira a dignidade de quem recebe. Se eu faço muito pelo outro e fico cobrando,
essa pessoa vai se afastar. Se eu faço pouco pelo outro e espero receber muito, essa pessoa vai se afastar. E isso tudo está relacionado à lei do equilíbrio, que a gente precisa sempre oferecer algo sem expectativa de receber de volta, mas se a pessoa de volta traz para você de volta, retribui, é porque você é importante para ela. E eu quero estar em relacionamentos com pessoas que acham que eu sou importante para elas. Então, se a pessoa não me respondeu uma mensagem, isso significa que para ela eu não sou importante. Não significa que tem uma coisa errada comigo. Significa que para ela, naquele momento, eu não tenho importância. A minha vida na vida da pessoa dela não é importante, ela não está disponível a fazer nada por mim. Segue o jogo, eu continuando fazendo, porque se eu continuo fazendo, mais cedo ou mais tarde eu vou receber de volta, porque essa lei me garante isso. Direito do consumidor das leis das constelações familiares. Essa lei garante que eu posso fazer isso e porque eu vou receber de volta. Só que eu preciso confiar. Então, um resuminho para você. Primeira lei das constelações familiares, a lei do pertencimento, convite e aceitação. Segunda lei das constelações familiares, a lei da hierarquia, convite para a humildade e a gratidão. Terceira lei do equilíbrio, um convite para a confiança. Espero que você continue confiando aqui nesses vídeos. Um grande beijo, um grande abraço, até mais.